Boa tarde, que o nosso Mestre Jesus nos envolva em sua paz e em sua luz e que todos nós possamos sair daqui nessa tarde melhor do que aqui chegamos. Vocês ouviram falar do Jefferson? Jefferson é um rapaz de 33 anos, desempregado, que fazia bicos trabalhando em uma horta, que foi engolida pela lama em Brumadinho. No dia dessa tragédia, Jefferson estava num outro local, mas ao saber do ocorrido, foi para Brumadinho para procurar a sua irmã, que trabalhava numa pousada. Apesar do seu desespero, Jefferson lutou contra a lama, nadou entre os destroços e salvou duas mulheres. Uma dessas mulheres estava muito ferida e com a perna quebrada. E ele ficou no meio da lama, ao lado dessa mulher, reanimando essa mulher até os bombeiros chegarem. Depois disso, Jefferson ainda ficou no local por várias horas e auxiliou no resgate de várias pessoas. E depois, Jefferson permaneceu em Brumadinho, trabalhando como voluntário na ajuda de famílias que perderam tudo. Começaram a chamar Jefferson de herói, mas ele rejeitou esse apelido. Depois de alguns dias, localizaram o corpo da sua irmã. Apesar de todo o seu sofrimento, Jefferson possui dentro dele uma força que vem de Deus e o sentimento de nunca se entregar e de ajudar o próximo. E essa força, meus irmãos, chama-se amor. Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, São Paulo para os católicos, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, escreveu: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, ainda que eu dominasse a ciência e tivesse uma fé tão grande que removesse montanhas, tudo isso não me serviria de nada se não tivesse caridade. A epístola de Paulo é mais longa, o texto aqui foi resumido, mas nessa epístola Paulo definiu a verdadeira caridade, deixando implícito que caridade é a reunião de todas as qualidades do coração e que a caridade, desprovida de amor sincero e verdadeiro, não é a caridade proposta por Jesus. A caridade que Paulo retrata nesse texto é o amor. E não há amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos. E podemos acrescentar profundo respeito aos animais e à natureza. E Jefferson demonstrou profundo amor e profundo respeito a todos os seus irmãos de caminhada evolutiva. E com relação ao amor, nós temos a seguinte passagem do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Deus nos ama e demonstrou o seu amor enviando o seu Filho a nós para nos ensinar o amor, através do seu exemplo. E Jesus, Filho desse Deus amoroso, nos afirmou: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Quando nós ligamos a TV e assistimos um noticiário, olhamos a internet, ficamos tão horrorizados com tantos crimes hediondos praticados contra as pessoas. Nos chegam tantas notícias de maus tratos aos animais, de desrespeito à natureza, que ficamos desacreditados no ser humano, que duvidamos que todos estejam fadados à perfeição e até duvidamos das palavras do nosso Mestre Jesus. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Mas Jesus é um espírito de luz e ele também teve a sua trajetória de evolução até chegar ao estágio que hoje se encontra. E hoje Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. E se ele nos disse que nenhuma ovelha se perderá, significa dizer que todos os seres humanos que habitam este planeta bendito um dia deixarão de praticar o mal, ou seja, irão praticar o amor. Porque o amor é o plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é considerado a real estrutura da vida e a base de toda a lei universal. Portanto, meus irmãos, o amor é essência divina e todos nós, filhos de Deus, trazemos em nós os germes desse amor que foram depositados em nós quando da nossa criação. Todos nós trazemos os códigos divinos da perfeição inscritos em nossa consciência espiritual. O nosso planeta está destinado a um progresso próximo, a uma mudança de classificação de planeta de expiações e provas para planeta de regeneração. E nessa nova era do nosso planeta, o amor irá reinar, apesar de que ainda não será um planeta classificado como planeta feliz, porque nós ainda estaremos sujeitos a algumas experiências que nos farão sofrer, devido às leis que regem a matéria. E esse assunto, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O universo é regido por algumas leis de Deus, que são imutáveis, e entre elas a lei do amor. E para praticar a lei do amor e sermos dignos de permanecer nessa nova era do nosso planeta, é necessário, é vital nós expandirmos o nosso amor. Amar incondicionalmente todos os irmãos de humanidade, independente de raça, classe social, religião, ou qualquer outra coisa, e não restringir esse amor a alguns círculos familiares e círculos de amigos. E o amor é como um ímã, não dá para fugir.
Os corações mais endurecidos, eles cedem ao toque do amor verdadeiro, porque o contato desse amor faz com que os seus germes, que estão latentes nos corações de todas as criaturas, germinem e vivifiquem. Quando o meu pai desencarnou, após os dias de afastamento do meu trabalho, ao retornar, havia na minha mesa um arranjo de flores lindo, simples, mas lindo, porque todas as flores são lindas, são tão maravilhosas, não é? E havia um cartão com algumas palavras assim carinhosas, escrito por uma colega de trabalho que também já havia passado por aquela experiência. E um dia alguém havia deixado flores na mesa dela. E aquele gesto me emocionou muito, confortou o meu coração. Ser recebida com aquelas flores, aquele carinho, foi tão gostoso. Isso é amor, é respeito. E eu aí passei a agir da mesma forma, porque o amor, ele contagia. Somente o amor é capaz de transformar a criatura. Aquilo que a lei não pode, aquilo que a força não consegue, aquilo que a brutalidade jamais conseguiu, se purifica e se transforma ao toque do amor. Olhar os outros com os olhos do amor é a grande proposta da caridade. E o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E se caridade é amor, e amor significa profundo respeito, podemos dizer que caridade, então, é amor, respeito para com todos, amor, respeito para com as imperfeições alheias e amor, respeito aos ofensores. Madre Teresa dizia que aquele que julga muito não tem tempo para amar, porque aquele que ama não tem tempo para julgar. E Jesus também nos disse: se teus olhos forem bons, tudo ao redor de ti será luz. Se, porém, forem maus, tudo ao redor será trevas. Isso está em Mateus, no capítulo 6, versículo 22. Se nós estamos evoluindo, reconhecendo a presença de Deus em nós e em todos, nós não devemos julgar, nós devemos nos colocar no lugar dos outros, ser mais tolerantes, indulgentes, buscar compreender a razão da outra pessoa. Podemos não concordar com ela, mas nós podemos ajudar o outro a despertar, lembrando sempre que todos nós temos o nosso tempo de despertar. Não é assim? O grande segredo é nós fazermos uso de uma palavra que é a empatia. Empatia significa nos colocar no lugar do outro. Tudo ficaria muito mais simples, muito mais fácil se nós conseguíssemos nos colocar no lugar do nosso próximo. Por exemplo, quando fazemos uma crítica,
Mesmo quando nós dizemos que é uma crítica construtiva, muitas vezes nós nos aproveitamos para destilar palavras que, dependendo como são colocadas, podem magoar, podem machucar. Quando emitimos nossas opiniões, por mais verdadeiras que sejam, às vezes podem ferir. Quando somos francos, nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes a franqueza anda de mãos dadas com a falta de educação. A forma como se diz a verdade, muitas vezes, ela é tão agressiva, tão humilhante, que se torna muito mais agressiva que a verdade em si. E a pessoa que não tinha razão, em função disso, ela passa a ter razão. Existem maneiras e maneiras de nós sermos francos. Como nós gostaríamos de ouvir uma crítica, uma verdade, com palavras duras, ríspidas, cruéis? Ou de uma forma compreensiva, com palavras amorosas, que não ofendem, não magoam. Por meio da empatia, nós conseguimos ser mais tolerantes, mais indulgentes e mais compreensivos. Existe um caso real de um menino que estava com câncer e ele estava muito triste porque o seu cabelinho caiu todo e ele estava com vergonha de ir para a escola. Mas, meus irmãos, ao chegar na escola, todos os seus amiguinhos de classe tinham cortado os seus cabelinhos. Todos estavam carequinhas. Isso, meus irmãos, é empatia. Isso é amor, respeito. A grande maioria das pessoas que possui filhos quer dar o melhor para eles. A melhor educação, a melhor escola que puderem arcar financeiramente, as melhores condições de vida, escola de idiomas, natação, enfim, sonham com um futuro brilhante para eles. Sonham independência financeira, um caminho reto, um caminho no bem. Sonham que ele conheça uma boa moça, um bom rapaz, que se case, forme uma família, tenha filhos e seja feliz. Mas e se por algum motivo o nosso filho, a nossa filha se desviar dos nossos sonhos? Se ele não for tão educado quanto gostaríamos, se ele não gostar de estudar, se ele se desviar do caminho, desse caminho do bem que tanto desejamos a ele, se ele se enveredar pelos caminhos tortuosos do desamor, da vaidade exagerada, do egoísmo, do abandono à família, ou mesmo pelos caminhos tortuosos do vício, do crime. Nós deixaremos de desejar o bem ao nosso filho, à nossa filha? Deixaremos de fazer tudo que estiver ao nosso alcance para trazê-lo de volta? Deixaremos de amá-lo? Assim, meus irmãos, é o amor do nosso Pai por todos nós. O amor com que Deus nos criou e nos presenteia
todos os dias com a sua natureza exuberante, independente das nossas falhas, das nossas imperfeições. Esse é o amor que nós devemos praticar. Mas e se esse filho que se desviou do caminho não fosse o nosso filho? Nós desejaríamos o bem como desejamos ao nosso filho? Por que nós restringimos tanto o nosso amor? Jesus não nos disse para amarmos uns aos outros como Ele nos amou? Ou Ele disse para nós amarmos os nossos familiares mais próximos como Ele nos amou? O amor humano ainda é um amor egoísta, um amor que impõe condições, um amor do ser. Eu amo se eu for amado, amo se eu não for contrariado, amo se tolerarem as minhas fraquezas, os meus defeitos, amo se o outro for legal comigo, se o outro concordar comigo, com as minhas ideias. Amo se o outro fizer as coisas do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Não é assim? E isso, meus irmãos, não é amor. Isso é egoísmo. Jesus, ele nos deixou a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele amou a todos, sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Mas nós, espíritos infantis que ainda somos nessa nossa jornada evolutiva, ainda somos guiados pelo orgulho e pelo egoísmo. Nós temos dificuldade em praticar esse amor ensinado pelo nosso Mestre Jesus, que nada pede em troca. Existe um texto de Ana Giacomo, uma escritora contemporânea, que se chama Amor Verdadeiro, e diz assim: é fácil amar o outro na mesa do bar, quando o papo é leve, o riso é farto e o chopp gelado. É fácil amar o outro nas férias, no churrasco, nas festas ou quando se vê de vez em quando. Difícil é amar quando o outro desaba, quando não acredita em mais nada e entende tudo errado, quando paralisa, perde o charme, o prazo, a identidade e a coerência. Nessas horas que se vê o verdadeiro amor, aquele que quer o bem acima de tudo. É esse o amor que dura para sempre. Na verdade, esse é o único tipo que pode ser chamado de amor. E o Papa Francisco, em uma de suas homílias, falou sobre o amor de Deus e o amor humano. E ele contou que, pouco tempo atrás, um sacerdote foi nomeado bispo. E o pai desse sacerdote, um homem idoso, mas assim muito humilde, ao receber a notícia, disse ao filho: obedeça e dê alegria às pessoas. Ou seja, amar é dar alegria às pessoas. E amar é servir. E amar é acreditar nas pessoas.
A lei divina mostra que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se damos amor, colhemos amor. Se damos desamor, colhemos desamor. É a lei de causa e efeito, meus irmãos. E para percebermos o quanto é importante estar harmonizados com as leis de Deus, e entre elas a lei do amor, no livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito de Emmanuel, que era o seu mentor, está a definição de saúde do ponto de vista espiritual. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Saúde é o pensamento e os sentimentos em harmonia com as leis de Deus. E se Deus é puro amor e criou todo o universo usando o amor como matéria-prima, se nós não conseguirmos amar, se nós alimentamos em nós outros sentimentos que destoam do amor de Deus, o que acontece? Nós adoecemos e nós atraímos para nós o que? Situações negativas. Como nós queremos ter saúde e viver em plena harmonia se os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações se destoam das leis divinas? Existe uma frase muito verdadeira que é: eu e tu somos uma coisa só. Não posso te maltratar sem me ferir. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos todos interligados pelo amor de Deus. E o inverso também é verdadeiro. Eu não posso fazer o bem sem me beneficiar. Olha só que coisa linda. Então, isso é para nós refletirmos. E com relação a nós mesmos, será que nós nos amamos? Será que nós somos benevolentes conosco? Será que nós somos indulgentes para com as nossas imperfeições? Será que perdoamos os nossos erros e as nossas ofensas? Porque é muito comum o ser humano não se amar e se torturar com seus erros, com as suas imperfeições. Nós devemos, sim, analisar os nossos comportamentos, identificar as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas quedas, mas nós devemos, acima de tudo, nos perdoar e nos amar e seguir em frente, porque o sentimento de culpa nos aprisiona e nós precisamos nos libertar, precisamos caminhar em direção do amor. O auto-perdão e o auto-amor, eles são assim ferramentas imprescindíveis para a nossa evolução. Porque Deus, meus irmãos, Deus nos ama do jeitinho que nós somos, com os nossos erros, acertos, defeitos e virtudes, porque Deus nos criou assim, simples e ignorantes, para que por meio do nosso esforço pessoal, nós venhamos a conquistar no decorrer do tempo a sabedoria e as virtudes. Nós, meus irmãos, somos criados por Ele para a felicidade.
e Ele nos vê com os olhos do amor incondicional, como a criatura luminosa que um dia todos nós viremos a ser. Uma menina australiana, ela foi diagnosticada com autismo quando tinha 3 aninhos de idade. E hoje, com 9 ou 10 anos, ela estuda num colégio tradicional e tem aulas particulares 3 vezes por semana. O pai dessa menina disse que ela está assim se esforçando bastante e que eles notaram uma melhora muito grande. Mas essa menina, ela ficou assim muito decepcionada consigo mesma e chorou ao receber o boletim da escola com notas abaixo da média em todas as matérias, porque assim ela havia se esforçado muito e ela achava que ela estaria num nível acima do que as notas mostravam. E ela disse que ela decepcionou todo mundo. Ela se sentiu assim como tendo decepcionado, né, os pais e a todos. E o pai disse que sabia que ela havia dado assim tudo de si e que eles se sentiam satisfeitos com os esforços dela. Mas, assim, o pai ficou, assim, muito chateado com aquela situação. E o pai quis mostrar que a sua filha tinha valor, sim. E aí ele fez um boletim com todas as coisas que fazem da filha dele uma criança única. Ele criou um boletim e nesse boletim ele exaltou tudo que ela tem de melhor, os seus pontos positivos. E ele mostrou que ela, por exemplo, desenha muito bem, que ela é engraçada, ama cachorros, tem imaginação e que ela é a melhor filha do mundo. Aí a filha dele, ela adorou aquele boletim, ela ficou assim muito feliz desde que o pai deu o boletim para ela. E em resposta, a menina resolveu fazer um boletim para o pai também. Aí ela postou as notas do pai no Twitter e pediu para que os internautas fizessem boletins para os seus pais e compartilhassem esses boletins. E o pai dela recebeu assim nota máxima em matérias como fez a minha conta no Twitter e é o melhor pai do mundo. Já no quesito engraçado, a filha deu apenas nota B para o paizão. Todos nós estamos aqui de passagem, vivenciando algumas experiências para o nosso crescimento espiritual. Nosso Pai, ao nos criar, nos dotou com a semente do amor que um dia irá germinar em todos os corações. E Ele nos ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, meus irmãos, nos ama do jeito que somos, com os nossos erros e acertos. Ele, mais do que ninguém, conhece a nossa intimidade, mais do que nós mesmos. Que possamos acreditar em nós próprios, nos amar e dar uma nova chance a nós mesmos a cada amanhecer, sem medos e sem culpas, porque esses sentimentos nos aprisionam e não permitem a nossa evolução.
e que possamos acreditar no nosso irmão de caminhada, amá-lo com o amor, respeito, que é a verdadeira caridade, e não com o amor do ser, que impõe condições. Sem atirar a primeira pedra, sem julgamentos ou condenações. A caridade, o perdão, a tolerância, a indulgência são expressões do amor de Deus. O amor que cobra, que impõe condições, que tem ciúmes, o amor egoísta, são expressões do amor humano. Então, que possamos nos esforçar e nos colocar no lugar do nosso próximo, usar da empatia, permitindo que o amor brote em nossos corações e se expanda além dos nossos círculos familiares e de amigos, lembrando sempre do que Jesus nos afirmou: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. O nosso irmão não se perderá e nós também não nos perderemos. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, ainda que eu dominasse a ciência e tivesse uma fé tão grande que removesse montanhas, tudo isso não me serviria de nada se não tivesse amor, respeito aos seres humanos. Lembremos do Jefferson, que esqueceu de si, do seu próprio sofrimento e estendeu as mãos a todos que necessitavam naquele momento de dor. Ver o lado bom das pessoas, exaltar os pontos positivos, as qualidades dos nossos irmãos de evolução e também as nossas, é um exercício simples que todos nós temos condições de praticar. E é realmente um exercício que, se praticado com frequência, cada vez mais ficará mais fácil enxergar esses pontos positivos, essas qualidades. E os defeitos, os pontos negativos, irão sendo deixados de lado, já não terão a importância, a proporção que damos a eles hoje. Exercitar a empatia. Todos nós temos condições. É também um exercício diário e simples. Encarar a grande família humana como a nossa família, porque todos nós somos filhos de Deus. Todos estamos destinados a evoluir e um dia nos encontraremos em mundos superiores e felizes, mesmo aqueles que hoje, por ignorância das leis divinas, ainda praticam atos hediondos, completamente divergentes às leis de amor. E lembrando que nós também, um dia, já praticamos atos que hoje nos encheriam de vergonha. Deus nos dá uma nova chance a cada dia, a cada amanhecer. Existe uma música que diz assim: cada novo dia é uma nova estrada, chance renovada de recomeçar, refazer caminhos, repensar o viver e seguir servindo, novos rumos, novo ser. E dia a dia ama, cresce, avança, na luz da esperança vais com Deus vencer.
O nome dessa música é A Cada Dia. Muita paz a todos. Muito obrigada pela atenção. Gratidão.